Então nós vamos lá. Nós vamos encerrar, então, a nossa série sobre dias, né? E nós temos falado sobre dias melhores, sobre dias... hoje nós vamos falar sobre dias melhores, falamos sobre dias de choro e dias de silêncio. A gente ia introduzir a música aí, né, o dias, né, só que eu não coloquei aqui. Então a gente vai pular aí no online, tá bom? A gente pula a música, a gente não vai colocar a música dias, porque ela não está aqui no computador. Sorry, eu ia colocar o Simval Júnior, que cantou belamente para nós. Aí no final vocês colocam aí para o pessoal ao vivo aí, vocês colocam, tá bom? Vamos lá. Nós falamos sobre dias de choro, dias de silêncio, falamos sobre o vazio, e hoje vamos falar sobre dias melhores, ok? E nessa canção de Jota Quest, que eu iria passar para vocês, e falha minha, não coloquei, tem uma frase que me chama muita atenção, e eu queria que você guardasse ela para a nossa reflexão de hoje, tá bom? A frase diz: vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Já parou para pensar nessa frase? Guarda ela aí, que ela vai servir de base da nossa reflexão hoje. Então, hoje é domingo da ressurreição. Hoje a gente celebra o domingo da ressurreição, ok? E aqueles caras lá, como a gente está fazendo nessa série, a gente está pegando a história, tentando mergulhar naquela história, ver os sentimentos e voltando para nós, aplicando para a nossa vida, ok? Então, aqueles caras lá, naquele domingo de manhã, eles acordam com uma notícia bombástica. Por quê? Porque as mulheres estavam inquietas, como é da sua natureza. E estavam conversando muito, falaram assim, nós vamos lá, ter que cuidar do corpo do mestre, nós precisamos lá resolver, né, as mulheres, assim, nas conversas, né, as mulheres e tal, né, aponto mesmo, entendeu? As mulheres estavam conversando, essas irmãs são amor, são inseparáveis, um exemplo de irmandade em Jesus Cristo, né, os maridos ficam a passeio, né, viram cavaleiro. Mas, vamos lá, gente, tira meu foco não, vocês duas, para com isso. Então, vamos lá. Eles acordaram já com uma notícia bombástica. As mulheres tinham ido no túmulo, foram ver e chegaram lá, o túmulo estava aberto. Não tinha guarda. O bicho estava pegando. E aí, o que acontece? O que faz agora? Elas voltam correndo e contam para eles. Falam assim, cara, o túmulo está vazio, o mestre ressuscitou. Aí na hora passou pela cabeça deles, quê? Eles saem correndo. Pedro e João saem correndo para o túmulo. Chegam lá, um para na porta, extasiado, abobalhado, babando, vendo que o túmulo está aberto. O outro entra, vê os panos do corpo de Jesus de um lado, o pano que enrolava a cabeça do outro, é sinal que alguém teve o cuidado de dobrar o pano e colocar no lado. Então são vários detalhes da ressurreição. E aí eles voltam para casa e ficam bolados. Falam, o que a gente vai fazer? Ele ressuscitou. E aí, cara... E eles começaram a viver um sentimento muito interessante. Sentimento que marido começa a sentir quando faz alguma coisa para a esposa. Eles começam a viver a aflição de não saber o que está acontecendo. Sabe quando uma mulher chega e manda uma mensagem no WhatsApp para você e fala, precisamos conversar? Acabou o dia. Inferno. Você fica sem saber o que está acontecendo aqui em casa, fala, não, eu estou pensando em comprar um brinco novo. Você fala, mas quando vem esse tipo de mensagem, ou do marido para a esposa, da esposa para o marido, ou da mãe para o filho, precisamos conversar. A mãe já gela. Fala, Jesus? Quem que beijou? Quem foi? Abraçou quem? Saiu com quem? Está namorando quem? Já gela do começo ao fim. O bicho pega. E eles estavam com esse negócio. Eles viram que ressuscitou, mas eles não viram o cara. E aí o sentimento deles era dúbio. Por quê? Pensa só no seguinte. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Show de bola. Mas nós o abandonamos. Nós o deixamos sozinho. E quando ele ficou bravo, ele acalmou uma tempestade, mano. Ele mandou os demônios sair do cara e ir para uma manada de porcos que se jogou no mar. Cara, ele ressuscitou, velho. Ele vem atrás de nós. E agora? Entende? Eles ficam felizes ou ficam tristes? Eles não sabem o que eles vão fazer da vida. O cara ressuscitou. Emoji, né? Eles não sabem. O bicho pegou.
Então, eles estão numa situação, uma conturbação interna muito grande. Está vendo, Raíssa? Minha voz está mais grossa, não está? A cirurgia fez isso. Então, eles ficam com uma conturbação interna muito grande, sem saber o que vão fazer. Aí, Mateus, capítulo 28, deixa eu ler para você aqui. Eu lerei na Bíblia a mensagem. Mateus 28, versículo 11 ao versículo 15. Olha o que rolou. Enquanto isso, enquanto eles estavam naquele burburinho, você lembra que a pedra foi removida. Os guardas caíram no sono, eles tinham que voltar para dar notícia de que a pedra foi removida e o cara ressuscitou. Aí está dizendo assim, Mateus está dizendo, enquanto isso, os guardas fugiram, mas alguns foram para a cidade e contaram aos principais sacerdotes o que acontecera. O anjo apareceu, explodiu a pedra, o cara voltou para a vida. Eles convocaram uma reunião dos líderes religiosos e elaboraram um plano. Subornaram os guardas com uma grande soma de dinheiro para que dissessem: os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estavam dormindo. Os religiosos os tranquilizaram: se o governador descobrir que vocês dormiram em serviço, damos um jeito para que não sejam condenados. Os soldados aceitaram o suborno e fizeram com eles o que fora dito. E essa versão, forjada no concílio judaico, ainda está em circulação. O que aconteceu? Os caras dormiram, a pedra se abriu, o corpo foi tirado, Jesus ressuscitou, os caras viram o anjo, o bicho pegou, eles fugiram, porque vão morrer, os outros voltaram e contaram. E aí os sacerdotes, sabendo do que ia acontecer, o que eles fazem? Vamos inventar uma mentira aqui. Vamos inventar um engodo, uma história paralela. O que a gente chamaria de hoje, vamos criar uma narrativa. Vamos criar uma narrativa nova para combater com a narrativa vigente da verdade. Porque não interessa o que aconteceu, interessa o que a gente conta. E a gente acha que está vivendo a pós-verdade, né? Isso é velho, isso é velho, isso é muito velho. E eles então criaram uma narrativa paralela, e isso se espalhou. E esse conflito começou a ficar, pessoas acreditavam que ele ressuscitou e pessoas não acreditavam que ele ressuscitou, acharam que é conto, que é uma narrativa. O WhatsApp bombava naquela época de meme, um monte de memezinho sendo passado, que o túmulo estava vazio, montagem de Jesus saindo de fininho, e um monte de coisa bombava naquela época, um monte de meme. Twitter então bombava, por quê? Porque estava uma confusão. Os que acreditavam falando, não, ele ressuscitou de verdade, eu tenho provas. E os que não acreditavam falando, não, é mentira, eu ouvi de fontes fidedignas do governo. Porque a mídia nunca fala a verdade, porque a mídia esconde, que a Globo da época não é, a CBN, a CNN, a Jovem Pan, eles sempre, cada um está para um lado e ninguém sabia o que acreditar. Virou um furdunço. Mesma coisa no dia de hoje. Hoje você tem um lado que defende a ressurreição de Jesus, e você tem lados de teorias, de embustes, de várias filosofias que dizem que Jesus era apenas um homem, que Jesus foi um professor especial, um psicólogo especial, mas não que ele ressuscitou. A grande questão é essa. Mas deixa eu chamar alguém aqui para falar com a gente, um historiador, tá bom? Eu não tenho muita pretensão que você consiga ler, mas eu lerei para você. Um historiador chamado Flávio Josefo, um dos mais importantes historiadores não cristãos. Não cristão. Ele era um historiador judeu, um historiador hebreu. E olha o que ele diz. No livro de história, no livro História dos Hebreus, tá? Você pode consultar aí depois. E ele diz o seguinte, num momento no livro. Nesse tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os da nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiram o seu nome. Flávio Josefo, História dos Hebreus. Isso não é de agora.
não é um autor contemporâneo nosso. Flávio José foi um autor muito antigo, muito antigo. E ele comprova que Jesus era o Cristo e que ele morreu e ressuscitou. A grande questão, então, é em quem você decide acreditar. Você vai acreditar na narrativa dos guardas, que não, que Jesus não ressuscitou, que eles vieram roubar o corpo, ou você vai acreditar na narrativa de que Jesus ressuscitou, ou seja, na narrativa que a Bíblia diz, ou seja, na Escritura Sagrada. Porque se você decide acreditar na Escritura Sagrada, então você tem que acreditar nela inteira, e ela ser seu norte para a vida. Se você decide não acreditar, você vai acreditar, tipo, na fala dos guardas. É uma questão de simplesmente de decisão, certo? Agora, se você hoje, que está aqui, ou que está nos vendo online, decidiu acreditar nos relatos dos discípulos na Bíblia, por que você acredita nos relatos dos discípulos? Por que você acredita que a Bíblia é verdadeira? Alguns vão dizer, eu acredito na Bíblia porque eu fui criado assim. Me ensinaram assim. Essa não é uma resposta legítima. Não é uma resposta legítima. Eu acredito na Bíblia porque minha mãe queria e me ensinou assim. Não é legítimo. Há outras pessoas que dizem, eu acredito na Bíblia porque eu experimentei e deu certo para mim. Essa também não é uma resposta legítima. Porque nós não vivemos simplesmente a partir daquilo que nós experimentamos e dá certo. Nós não vivemos desse modo. Nós vivemos de outra maneira. Eu vou dizer para você hoje, até o final aqui, por que eu escolhi acreditar na Bíblia. Beleza? Por que eu escolhi crer na Escritura? Eu escolhi crer na Escritura porque ela é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares, e elas nos relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Vamos esmiuçar isso aqui para você poder entender melhor. Olha o que diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Olha o que Pedro fala. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos, nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá, quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu ele ouviu a voz da suprema glória dizer, este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmo ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos com o Senhor Jesus no monte sagrado. O que Pedro está fazendo aqui, nesse pedaço, ele está mostrando para a gente, justificando esse conceito que eu coloquei para vocês. Agora nós vamos, como o Jack dizia, vamos por partes, para ficar mais claro para a gente. E você, se você prestar atenção, você nunca mais, quando alguém te perguntar por que você acredita, você nunca mais vai ficar sem resposta, ou sem uma resposta lógica do porquê que você decidiu acreditar na Escritura. Beleza? Primeira coisa que ele fala, nós não seguimos coisas inventadas. Quando eu decido acreditar na Bíblia, eu não sigo coisas inventadas. Olha o que Lucas faz, quando Lucas é um médico, que ele é financiado por um cara chamado Teófilo, para investigar a história de Jesus, fazer um compêndio tudo, e levar para esse Teófilo, que era um cara muito rico, levar essa história para ele de volta, dos mínimos detalhes, certo? E olha o que Lucas diz no começo da sua obra, Lucas capítulo 1. Cadê? Eu não coloquei. Lucas capítulo 1 diz assim, prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, eu estudei com todo o cuidado como foi que essas coisas aconteceram, desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Ou seja, o livro de Lucas e Atos, é uma investigação paga, completa, para que uma pessoa pudesse entender. Então, Lucas não deixou passar nada.
Lucas foi atrás dos fatos e da verdade. Por isso, eu posso acreditar que o conteúdo da Escritura, ele é sim, não são coisas inventadas porque foram investigadas. No segundo momento, eu posso acreditar que são escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Por quê? Primeiro texto que nós lemos de Pedro fala, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. São testemunhas oculares, estão escrevendo aquilo que eles viram. Não foi o que ouviram dizer, não foi o que contaram, eles viram. Então eles estão dizendo o que eles viram, certo? Pois com nossos próprios olhos vimos a sua grandeza. É interessante que quando a gente pensa que foi escrito por testemunhas oculares, durante a vida de outros testemunhas oculares, a gente não raciocina muito bem sobre isso. Aí você vai questionar para mim, fala, mas Rodrigo, na boa, a gente não tem o original da Bíblia. A gente não tem o original. Não dá para acreditar. A gente só tem cópia. Me mostra o original. Beleza, a gente não tem o original mesmo. Não temos. Mas se a gente pegar todas as cópias e as mais antigas, nós conseguimos remontar ao ano 120 a 130 depois de Cristo. Beleza? Com as cópias que temos. Nós sabemos que o primeiro livro escrito após a morte de Jesus foi escrito 40 anos após a morte de Jesus. O livro de Marcos. Mas se eu pegar as cópias mais antigas, eu consigo voltar estudando no tempo até o ano 120 a 130. Estamos juntos aí? 120 anos depois da morte de alguém, relatos contados, difícil de acreditar, não é? Às vezes é. Mas você acredita em Aristóteles. Te ensinaram na faculdade sobre Aristóteles. Te ensinaram no colégio sobre os ensinos dele. E você sabe de uma coisa? O original de Aristóteles é 380 a.C., o original que a gente tem dele. A cópia mais antiga que a gente tem, então Aristóteles viveu 380 a.C., só que o livro que a gente tem mais antigo é de 1100 depois de Cristo. Percebe? Um intervalo de 1440 anos, e só existem 5 dessas cópias. E mesmo assim, você cita a frasezinha de Aristóteles. Quando alguém cita Aristóteles, você fala que é legal. E você crê que foi Aristóteles que escreveu. O Segundo Testamento, o original, 50 a 90 anos depois de Cristo. A cópia mais antiga, 130 anos depois de Cristo. Um intervalo de 40 anos. Sabe o número de cópias que a gente tem? 24 mil cópias. 24 mil. Quando a gente fala de Platão, está na moda, Pondé, Karnal, né, o Barros, a galera toda, Cortella, os filósofos, muito bom, fazem um excelente trabalho. Mas quando a gente fala de Platão, o original, 380 a.C., cópia mais antiga, 900 depois de Cristo, um intervalo de 1.300 anos. Sabe quantas cópias tem? 7. E você crê. E você acredita nisso. O que é mais difícil, acreditar em Platão e Aristóteles ou na Bíblia? Pelo comparativo de credibilidade histórica, eu acho muito mais fácil crer na Bíblia. A Ilíada de Homero, 900 a.C., cópia mais antiga, 400 a.C., intervalo de 500 anos, 643 cópias. E o que falar de Júlio César, do grande imperador Júlio César, que virou filme e tudo mais? A gente não tem o original, não tem a cópia mais antiga, intervalo 900 anos. E a cópia mais antiga que a gente tem? Não tem a cópia mais antiga, ela é mais recente. 900 anos de intervalo entre a história dele e o relato menor que a gente tem dele. E o número de cópias são apenas 10. E geralmente você crê. E você acredita em fato histórico. Por que a gente crê na Bíblia? Sabe por quê? Pedro fala, nós estávamos lá quando Deus o Pai lhe deu a honra e a glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer, este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Eles estão relatando eventos que eles presenciaram. Eles viram. Isso me dá confiança. Eles relatam eventos sobrenaturais. E esses eventos sobrenaturais,
aconteceram em cumprimento de profecias específicas. Nós vimos na sexta, nós vimos no sábado, um monte de profecias falando sobre Jesus. E cumpriram-se, lembra que eu mostrei para vocês que ele ia entrar em Jerusalém montado no jumentinho? Ele entra montado no jumentinho. Que alguém ia trair, e alguém o trai. Que ele ia morrer sozinho no madeiro, e ele morre sozinho no madeiro. Então foi o cumprimento de profecias específicas. E eles declaram que seus escritos são de origem divina e não humana. E ainda por cima eles falam, isso que nós estamos escrevendo não é nosso. Nós não reivindicamos para nós. Isso aqui é de Deus. Isso é de Deus. Então, eu creio na Bíblia por isso. Aí você vai levantar, você vai ver isso, quem está prestes a entrar em faculdade. Você vai falar assim, pastor, legal, bacana, bem interessante, mas eu sou mais adepto da ciência. Eu fiz faculdade, eu fiz TCC, eu apliquei o método científico, eu entendo que a ciência é válida, é importante. Hoje, na pandemia, né? Eles nem falam mais não falavam mais a medicina, mas a ciência. Legal. Se não tiver prova científica, pastor, não tem como. Beleza, legal. Então vamos fazer o seguinte, me prova cientificamente que Pedro Álvares Cabral deu o grito da independência às margens do Rio Ipiranga. Pedro Álvares Cabral não, Dom Pedro I. Dom Pedro I. Me prova que ele estava à margem do Rio Ipiranga e deu o grito da independência. Prova para mim. Sabe por que não dá? Sabe por que você não vai conseguir provar para mim? Porque o método científico não se aplica em fatos históricos. Porque o método científico, ele tem 3 premissas. O fato precisa ser observável, mensurável e repetível. Você precisa observar, medir e repetir. E como é que você faz isso com um evento histórico? Não tem como. Então, o objeto de estudo deve ser observável, mensurado e repetível. Não tem como você fazer isso com a história. O evento já passou. Então, você não aplica o método científico para provar algo que tenha acontecido ou não tenha acontecido. Prova para mim que você nasceu no dia em que você disse que nasceu. Prova para mim, cientificamente. Ah, eu tenho um documento. Papel aceita tudo. Quem disse que sua mãe não errou lá no dia, na hora, lá na maternidade, não falou, bota 2 dias depois. A minha mãe tem 2 datas de nascimento, uma na identidade, outra na carteira na certidão de nascimento. Acontece isso. Então, em evento histórico não dá para a gente fazer isso. Então, para encerrar nossa reflexão, a pergunta que fica é, em quem você escolhe acreditar? Em quem você decide acreditar? Essa é a questão que se resume a uma questão de fé. Você decide acreditar em quem? Nos guardas, na conversa dos guardas, de que Jesus não ressuscitou, de que ele não era Deus, ou num relato histórico, feito por testemunhos oculares, detalhadamente, sobre fatos que eles viram e ouviram. Se você acreditar nos eventos da Escritura, acabou a sua espera. Porque lembra da frase que a gente viu da música? Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Se você crer na Escritura, na morte e na ressurreição de Jesus, você passa a viver para sempre. Porque em João 3,16 ele diz assim, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A partir do momento em que eu recebo Jesus na minha vida, eu passo a viver para sempre. Eu não experimento a morte. Jesus diz, aquele que crê em mim, passou da morte para a vida. Eu passo a viver para sempre. E isso é uma realidade. Quando é contestado sobre isso, Jesus fala, o nosso Deus, você já ouviu falar que Deus, ele fala que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não foi Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Nosso Deus é Deus de vivo, isso porque Abraão, Isaac e Jacó vivem na eternidade. Você passa a viver para sempre. Você não precisa mais viver esperando o dia em que seremos para sempre. Você passa a viver para sempre, a partir do momento em que você crê no Senhor Jesus. Você crê que Ele ressuscitou dos mortos. Você crê que Ele pagou o seu pecado com a sua morte e reconectou você com Deus e te apresentou o caminho de volta para casa, que é através dele, da sua morte e da sua ressurreição.
Por que que eu creio na Escritura? Vou ler de novo para você. Por que que eu creio? Eu escolhi crer na Bíblia, porque ela é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles nos relatam eventos sobrenaturais que acontecem em cumprimento às profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. O convite de Jesus nessa Páscoa é: venha viver em família, venha viver de volta reconectado com Deus. Porque o mais importante não é a Páscoa. O mais importante é o que acontece pós-Páscoa. A Páscoa é um portal que inaugura um novo tempo. Esse tempo que está aberto para mim e para você. Na cruz, Ele conquistou isso por nós. Amém? Então eu quero pedir para você fechar seus olhinhos enquanto a gente ora. E a gente vai orar e vai cantar uma última canção para a gente encerrar o nosso encontro com essa canção. Vamos lá? Paizinho querido, em nome de Cristo Jesus, que o nosso coração seja repleto da Tua graça, repleto do Seu favor, e que nós possamos reconhecer a nossa pequenez e entender muitas coisas. Nós precisamos entender isso, Deus, entender como que nós somos pequenos e a Tua graça nos alcança. Então, em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós, venha sobre nossa vida, perdoa os nossos pecados e nos leva de volta para casa, nos leva de volta para perto, em nome de Jesus. Amém.